Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa Lacerda, sou médica, ginecologista e obstetra e no vídeo de hoje falaremos sobre a síndrome dos ovários policísticos. Você sabe o que é? Bom, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é cistos ovarianos e síndrome dos ovários policísticos. É a mesma coisa? Não. Existem vários tipos de cistos ovarianos e eles devem ser avaliados de acordo com as características ultrassonográficas e com a história clínica da paciente. Nem todo cisto ovariano será síndrome dos ovários policísticos. Síndrome é definido como um conjunto de sinais e sintomas, então para que a paciente feche o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, é necessário que ela tenha 2 de 3 critérios. E quais são esses critérios relacionados à síndrome dos ovários policísticos? Óligo ou amenorreia, ou seja, ciclos menstruais bem espaçados, em geral a cada 45, 60 dias, ou até períodos de amenorreia, que seriam 3 meses ou mais sem menstruar. Sinais clínicos ou laboratoriais de excesso de hormônio masculino, como testosterona, androstenediona e outros hormônios relacionados à parte masculina. Então, exames que estão aumentados no sangue, no exame laboratorial, ou então sinais clínicos do aumento desses hormônios, como acne, pele oleosa, queda de cabelo, aumento da distribuição de pelos, onde normalmente é uma distribuição mais masculina, como mamilos, linha mediana da barriga, região mandibular, são os sinais clínicos do excesso de hormônio masculino. E o terceiro critério seria a presença de microcistos ovarianos ao ultrassom. Então, tendo 2 de 3 critérios, podemos dizer que essa paciente sim tem síndrome dos ovários policísticos. A causa da doença ela não está diretamente no ovário, então não é um problema originário nos ovários. Os ovários acabam sofrendo consequência dessa disfunção metabólica. Então, a síndrome dos ovários policísticos nada mais é do que uma doença endócrino-metabólica reprodutiva. Então, existem disfunções hormonais, aumento de resistência insulínica. Então, normalmente essas pacientes elas cursam com disfunções do metabolismo da insulina, gerando um excesso desse hormônio e dificultando os processos da ovulação. Então são pacientes que cursam com disfunções metabólicas, alterações de perfil de colesterol, excesso de glicemia, tendência a um acúmulo de gordura na região abdominal, isso aumentando o risco cardiovascular. Então são vários processos metabólicos que levam à formação dos microcistos e à disfunção da menstruação. Importante deixar claro também que a síndrome dos ovários policísticos ela é um diagnóstico de exclusão, ou seja, outras doenças e outras condições devem ser avaliadas na paciente que tem irregularidade menstrual e não apenas prescrição de anticoncepcional para regular esses hormônios. Então, por exemplo, o hipotireoidismo, então disfunções na glândula tireoide podem cursar com disfunções do ciclo hormonal e da menstruação. Uso de medicamentos como antidepressivos, remédios para ansiedade, podem causar alterações hormonais, levando ao aumento de prolactina, e esse aumento de prolactina causar alteração da menstruação, disfunção e até ausência da menstruação. Então é importante sempre fazer esse diagnóstico bem abrangente para que outras doenças sejam avaliadas também. Outra questão importante relacionada à síndrome dos ovários policísticos é o diagnóstico dessa doença na adolescência. Sabe-se que os primeiros 2, 3 anos da menstruação, eles são sim irregulares, podem ser irregulares, algumas meninas vão ter ciclos regulares desde o início, mas algumas meninas podem ter ciclos menstruais irregulares e isso será absolutamente normal, faz parte do processo de amadurecimento dos hormônios. Então, o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, ele não deve ser dado na adolescência. Recomenda-se que esse diagnóstico seja dado apenas depois de 8 anos da primeira menstruação, se essa menina realmente, depois desse tempo, cursar com essas disfunções hormonais que levem a pensar no ovário policístico. Porque é muito comum adolescentes terem ciclos irregulares, ficarem alguns períodos sem menstruar. É comum essas meninas fazerem ultrassom e ter a presença de cistos ovarianos ao ultrassom, mas isso não necessariamente caracterizar a síndrome dos ovários policísticos. Isso é um erro muito comum que a gente vê na prática clínica. Muitas meninas começam a tomar anticoncepcional muito cedo, praticamente logo depois que iniciou as menstruações, e acabam tomando anticoncepcional por longos anos pensando que tem síndrome dos ovários policísticos, quando muitas vezes não tem.
Então é importante sempre acompanhar esses adolescentes, porque na maioria das vezes esses ciclos eles vão se normalizar, independente de qualquer tratamento. E importante é conscientizar e educar essas meninas da importância do estilo de vida e da importância da prevenção para que ela não desenvolva a síndrome dos ovários policísticos na vida adulta. E o que é esse tipo de prevenção, né? Por ser uma doença endócrino-metabólica, a base do tratamento da síndrome dos ovários policísticos está no estilo de vida. Então, uma dieta com menor teor de carboidratos, menor teor de industrializados, açúcar, farinha branca, né, refinados em geral, refrigerantes. Uma dieta mais rica em nutrientes, né, frutas, verduras, legumes, carnes, frangos, peixes, ovos. A chamada dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta mais rica, né, em gordura de origem animal, em vegetais. Ela tem uma boa aplicabilidade em pacientes com síndrome dos ovários policísticos. A atividade física é extremamente importante nessas pacientes, né? Em qualquer pessoa, a atividade física é extremamente importante, mas nas meninas, nas mulheres com síndrome dos ovários policísticos, o aumento, né, do metabolismo através da atividade física, o ganho de massa muscular vai tornar esse músculo mais ativo para usar essa insulina que está em excesso, diminuir os níveis de glicemia e, consequentemente, regular toda a disfunção hormonal. Então, a prática de atividade física associada a uma alimentação equilibrada normalmente ajuda e muito no tratamento da síndrome dos ovários policísticos, diminuindo resistência insulínica, diminuindo os níveis de glicemia e controlando as disfunções hormonais. Importante deixar claro aqui que o tratamento da síndrome dos ovários policísticos com anticoncepcional não é um tratamento da causa do problema. O uso do anticoncepcional ele trata o sintoma, que seria a irregularidade menstrual. No primeiro momento, pode ser até interessante o uso do anticoncepcional, porque o anticoncepcional faz reduzir os níveis de hormônio masculino de forma mais rápida, então pode melhorar alguns aspectos estéticos que incomodam muito a paciente, como acne, pele oleosa, queda de cabelo, mas é importante sempre entender que isso é um tratamento apenas sintomático e que deve ser algo transitório e não um tratamento definitivo, e não pensar que você vai precisar tomar anticoncepcional por longos períodos para tratar o ovário policístico. Então, é importante essa conscientização da relação do estilo de vida com esse tratamento para que a posteriori, quando essa mulher for desejar engravidar, esses níveis hormonais já estarem controlados, a ovulação está acontecendo normalmente para que essa gestação chegue o mais breve possível. Muitas mulheres acreditam estar tratando a síndrome dos ovários policísticos com anticoncepcional, usam o anticoncepcional por longos anos, suspendem apenas quando for desejar engravidar e aí é que vão descobrir que estão com as disfunções hormonais. A menstruação não vem, existem desequilíbrios hormonais que dificultam a ovulação e, consequentemente, dificultam a gravidez. Um outro ponto importante da síndrome dos ovários policísticos pelo fato de ter disfunções metabólicas associadas, um desequilíbrio entre os hormônios estrogênio e progesterona, porque a mulher com ovário policístico produz uma quantidade muito alta de estrogênio e, por não ovular, não produz progesterona. Então não tem aquela descamação do endométrio, que é aquela camada interna do útero, que é a menstruação. E a exposição constante e crônica a níveis aumentados de estrogênio é um fator de risco para algumas doenças cardiovasculares, câncer de endométrio, câncer de mama. Então, a longo prazo, essas mulheres estão expostas a um maior risco para essas doenças. Assim como mulheres que engravidam na vigência dessa disfunção hormonal, então a síndrome dos ovários policísticos, ela dificulta para engravidar. Mas se a mulher engravida, existe um aumento de risco de abortamento precoce, aumento de risco de desenvolver diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, que seria a pressão alta na gravidez, e inclusive ela pode passar todas essas alterações metabólicas para a sua filha, caso seja do sexo feminino. Então essas bebês que se desenvolvem nesse ambiente metabolicamente desfavorável têm risco aumentado para também desenvolver obesidade na infância, síndrome dos ovários policísticos na vida adulta, dificuldade para engravidar, câncer de endométrio, câncer de mama e doenças cardiovasculares. Então são situações que vão passando de geração para geração se esse problema não for resolvido o quanto antes. E aí, você gostou desse vídeo? Se sim, curta, compartilhe com quem possa se interessar pelo assunto, e existem outros materiais relacionados à síndrome dos ovários policísticos lá no meu Instagram, através de posts e destaques.
Um abraço e até o próximo vídeo.